Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai para mais um episódio desse trabalho tão especial, André Luiz de AZ, No Mundo Maior, com o nosso amigo Ricardo Gembarovski. E como sempre a gente faz, antes do início, a gente faz uma prece de abertura. Eu vou pedir para o Rodrigo fazer essa prece para a gente e iniciar o trabalho. Tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo? Vamos lá, pessoal. Então, pedir conexão com todo mundo, que a gente possa, na medida do possível, fechar os olhos, para a gente se conectar com o nosso mundo interior. Pedimos aqui pela bênção de Deus, pelo apoio do nosso Mestre Jesus, todos os irmãos da Fraternidade Branca, todos os nossos mentores que estão conosco nesse momento de estudo. Que a gente possa, nesse momento, se conectar numa grande corrente pelo aprendizado, pela instrução, uma vez que a gente aprendeu tanto que amar ao outro é importante e se instruir também. Então, que a gente possa se conectar nesse momento aos aprendizados que o Ricardo Gembarovski preparou para a gente, e que não só a gente fique no campo da teoria, mas para que a gente lembre dos aprendizados da doutrina espírita para trazer no nosso dia a dia. Que a gente tenha uma intenção genuína de entender o que é esse mundo que a gente vive, para que a gente possa praticar a caridade, praticar o bem, praticar tantos aprendizados que são compartilhados aqui, não só de forma expositiva, mas também interativa, debatendo e facilitando todos esses conhecimentos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, gente. Boa noite a todos. Mais uma vez, hoje boa noite está saindo um pouco com o coração apertado, trava na garganta, né, em função do desencarne do nosso querido amigo Guaraci. Guaraci, para quem não conhece, para quem está aqui no grupo de fora, acredito que a maioria conheça, mas pode ter que tenha um ou outro que não conheceu o Guaraci. Ele é atuante no movimento espírita, principalmente de Juiz de Fora, mas também aqui do Rio. E aqui no Rio ele fazia vários trabalhos presenciais e também online aqui pelo GRES. Então, e tinha vários projetos aí pela frente, né? Muitos projetos até por sinal. Só que a espiritualidade chamou para outros projetos muito mais importantes, não tão muito mais importantes, mas tão importantes quanto, né, o que ele vinha fazendo, e isso está fora do nosso alcance. Sabemos que ele foi chamado, com certeza, e não tenha dúvida que ele continuará sendo o Guaraci que nós conhecemos, só que no plano espiritual, fazendo mais trabalho, trabalhando mais, divulgando mais a doutrina, sendo esse veículo, e agora, sem a vestimenta carnal, ele podendo se deslocar com mais facilidade, pensar, etc. e tal, e ele desenvolvendo muito mais atividades, muito mais trabalhos, né? Então, vamos seguir em frente, como o Marco falou aqui no início. Essa é uma forma até de nós homenagearmos, estudando, trabalhando na doutrina, que ele que queria justamente isso, que cada um divulgue a doutrina, estude a doutrina e trabalhe na doutrina, né? Muito bem. Bom, vamos ao que interessa. André Luiz de AZ, livro No Mundo Maior, hoje 2 capítulos importantes, o 3 e o 4, que fala sobre a casa mental e estudando o cérebro. Esses 2 capítulos que nós vamos estudar hoje, gente, tem muita informação. Eu acho que um capítulo, se a gente pegar só o capítulo 3 e desdobrar, daria um estudo, daria um seminário, porque tem muita informação. E esse capítulo 3 especial, a Associação Médico Espírita do Brasil, eles estudaram, desenvolveram todo o conteúdo e divulgaram o livro Cérebro Triuno, né? Que tem, eu botei até lá no grupo lá a imagem do livro, né? Que tem como um dos autores o Dr. Sérgio Lopes, e mais 2 médicos, desenvolvendo vários desdobramentos em função do que André Luiz está colocando, né, nesse livro. Então, deixa eu só compartilhar aqui para a gente poder... Vamos lá, Rodrigo, vamos ver se eu aprendi aqui.
Não, peraí, agora... A gente ensaiou isso aqui várias vezes. Peraí, gente. Deixa eu só... Pá, pá, pá. Se não der certo, a gente vai pela janela mesmo. Vai lá, você consegue. Opa! Isso. Agora bota em full screen. Agora sim, deu certo. Vamos lá, gente. Então, esses são os capítulos do livro, são esses 10 capítulos que nós vamos estudar até o final do ano. Os capítulos 1 e 2 nós já estudamos no último mês, e hoje é o capítulo 3, que fala sobre a casa mental, que fala muito sobre psiquismo, tá? E estudando o cérebro, que fala sobre a psiquiatria, né? E nós temos, só para lembrar, né, quem são os personagens principais da nossa história? Quem são esses amigos espirituais que estão conosco aqui, estudando conosco, participando dessa história? É o próprio André Luiz, que é o narrador, é um médico que foi encarnado na cidade do Rio de Janeiro. Calderaro, assistente, especialista em atendimentos na área da psiquiatria iluminada. Eusébio, um instrutor, abnegado protetor dos necessitados, superintendente de uma organização espiritual em zona intermediária, e Cipriana, espírito muito elevado, orientadora dos serviços de socorro espiritual. Cipriana ainda não apareceu, ainda vai aparecer hoje no finalzinho, acho que ela vai dar o ar da graça dela, mas por enquanto nós temos aí André Luiz, principalmente Calderaro e Eusébio. Lembrando que Eusébio tem participações especiais, digamos assim, é um instrutor, né? Mas ele participa, junto com Calderaro, no desenvolvimento dessa história, desses ensinamentos. Mas quem está diretamente conosco é Calderaro e André Luiz. Casa Mental, capítulo 3, fala basicamente de 4 aspectos. Tá? Algumas conjecturas de André Luiz. André Luiz faz algumas reflexões. André Luiz, como repórter aí do mundo espiritual, ele traz algumas reflexões de alguns assuntos. Fala sobre os andares da casa mental, o cérebro encarnado e o cérebro desencarnado, e fala de alguns aspectos da fisiologia e da psicologia. Lembrando, um ponto muito importante, que nós já falamos no último mês, mas é bom sempre a gente lembrar, que o nosso corpo físico, né, nós somos formados de quê? Né? Com a nossa essência, né? É o corpo físico, o espírito propriamente dito, e tem um elemento que integra o espírito ao corpo físico, que é chamado de perispírito, né? E esse perispírito, junto com o espírito, nós podemos chamar esse de corpo espiritual, ele é a imagem e semelhança do nosso corpo físico. Ou seja, tem o cérebro encarnado? Tem, mas vou ter também um cérebro desencarnado. E outros órgãos também que estão no nosso corpo físico, que são refletidos aonde? No corpo espiritual. Ou melhor, estão no corpo espiritual, mas que são refletidos no nosso corpo físico. Tá? E o mais complexo qual é? Justamente esse, o cérebro. E aí começa o André Luiz a fazer algumas reflexões. Nós elencamos aqui, trazemos aqui, não todas, lógico, senão a gente vai sair daqui hoje, mas pelo menos as principais conjecturas de André Luiz, as principais reflexões de André Luiz. E aí, no início do capítulo, começa assim: retomando a companhia de Calderaro, na manhã luminosa, absorvia-me o propósito de enriquecer noções pertinentes às manifestações da vida próxima à esfera física. Quer dizer, o objetivo dele qual é? Dele estar mais próximo à esfera física, à Terra, para enriquecer noções pertinentes às manifestações. E ele está admitido aonde? Numa colônia espiritual, ou seja, admitido a colônia espiritual que me recebera com extremado carinho, conhecia de perto alguns instrutores e fiéis operários do bem. Quer dizer, ele está inserido, André Luiz está inserido numa colônia espiritual, e essa colônia espiritual, por sua vez, tem como responsabilidade direta Calderaro, à frente desses trabalhos de aproximação com a Terra, aproximação com os encarnados, para fazer estudos, análises, em função, e
em função de vários aspectos, né? Principalmente ligados às questões de ordem da psicologia e da psiquiatria. A serenidade era o nosso clima e a paz nossa dádiva de cada dia. Então, olha só que coisa importante, né? Eles utilizavam como uma premissa o quê? A serenidade, tá? Ou seja, a calma, a tranquilidade, coisa que nós não temos, né? Aqui na nossa vida de encarnado. Nós levamos a vida muito agitada e nós precisamos aprender com esses bons amigos espirituais que eles conduzem tudo tendo como premissa o quê? A serenidade, a calma, a tranquilidade, o discernimento, saber respirar, inspirar e expirar, né? E, quer dizer, esse é um ensinamento que André Luiz, nas suas reflexões lá, pensando alto, como a gente diz aqui, né? André Luiz está pensando alto com ele mesmo, está lá, está refletindo sobre tudo isso. E ele coloca a serenidade aí como um pilar. E ele ainda fala, o arrependimento é o caminho para a regeneração e nunca o passaporte direto para o céu. Olha só que frase linda, né? Por que ele está falando isso? Porque ele está levando em consideração que os encarnados, como ele está em contato direto com a crosta planetária, com os encarnados, fazendo análises, estudos de casos, etc. e tal, então ele sabe que os encarnados erram, falham, né? E ele considera isso como o normal dentro do caminho evolutivo de cada ser. Então ele fala, o arrependimento é o caminho. Não é necessário. Ah, me arrependi de um erro. Pronto, vou para o céu. Não. Eu preciso o quê? O próprio lá no Céu e Inferno também explica isso. Eu preciso me arrepender e eu preciso o quê? Reparar esse mal cometido. E essa reparação de um mal, de um erro cometido, normalmente ele é caracterizado através das sucessivas o quê? Reencarnações, né? Reencarnação após reencarnação. Nós estamos aqui, na verdade, todos nós estamos aqui no reencontro. Reencontro entre irmãos, reencontro entre amigos, reencontro na própria família, né? Não quer dizer que eu estou dentro do meu seio familiar e existem inimigos do passado, não necessariamente. Às vezes eu estou incluído no seio familiar para promover a evolução desse seio familiar, né? Mas, acima de tudo, estamos aqui para reparar todos os erros, males que a gente comete com outros irmãos, enfim, que a gente, através do esquecimento do passado, nessa barreira que nos é colocada, nós justamente não temos acesso a essas informações. Sabemos que elas existem. Sabemos que o Ricardo, no passado, de repente, não foi lá essas coisas. Pisou na bola, escorregou na casca de banana, como o pessoal fala, né? Errou pra caramba. Então, estamos aqui o quê? Ah, não, o Ricardo vai permanecer no mundo de provas e expiação. Vai reencarnar sobre essas condições aqui. E vai chegar o momento da encarnação dele que ele vai conhecer o pessoal do Gresg, para ele poder evoluir um pouquinho mais. Enfim, tudo isso é planejado, né? Através do quê? Do planejamento reencarnatório que é feito, né? E isso faz parte do processo de evolução. Gente, lembrando, qualquer dúvida, levantar a mãozinha aí, tem uma mãozinha aí, tá? Ou então chama, que a gente vai, tá? Vai desenvolvendo. Para transformar-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores. Gente, essa frase eu coloquei até na reflexão final, se não me engano foi essa. Ou pelo menos foi uma das escolhidas, não lembro, mas acho que foi essa sim. Para transformar-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Olha só a profundidade do que André Luiz está colocando aqui. Para transformar em legítimos elementos, para que nós possamos ajudar alguém, auxiliar alguém. É isso que ele está colocando. São os espíritos sofredores. Para que possamos auxiliar alguém, ajudar alguém, seja ele encarnado ou não,
Precisamos compreender, entender, compreender, se colocar no lugar do outro, a empatia, né? Como o Rodrigo colocou aqui no início aqui do nosso estudo, na reflexão inicial dele. Compreender o quê? O outro. Porque se está encarnado um planeta de provas e expiação, porque todos nós estamos aprendendo, estamos aqui evoluindo e temos o quê? Muitas doenças, né? Doenças de ordem mental. Então, precisamos compreender a perversidade como loucura. Às vezes a gente olha para o outro e a gente julga a atitude do outro. Ah, fulano é assim, fulano é assado, e ele não deveria ser assim, ele não deveria falar dessa forma, de uma forma, às vezes, muito endurecida, muito arrogante, muito imperativo, muito autoritária. E, às vezes, nós temos essa tendência a apontar o dedo para o outro. Mas é só que precisamos compreender o que André Luiz pede, compreenda o outro, porque ele pode estar passando por momentos de loucura, de ignorância, de enfermidade. É um enfermo, é um irmão enfermo que precisa de ajuda. Se nós encararmos dessa forma, nessa interpretação, fica mais leve. Não existe aquela, você é assim, você é assado, por que você falou dessa forma comigo? Você não poderia ser tão arrogante, tão ignorante, você chega, essa apontação de dedos minimiza. Porque nós passamos a enxergar o outro como um ser o quê? Um irmão de jornada enfermo, que precisamos ajudar, precisamos auxiliar, porque nós estamos do lado de cá. Não que nós sejamos melhores ou piores, não é isso. Mas hoje, que nós estudamos a doutrina espírita, assistimos palestras, e de repente esse irmão não. Ele não teve acesso ainda a isso. Então, por que a gente vai julgar? Se ao invés de julgar, não seria melhor acolher? Né? Então, é essa reflexão que André Luiz está propondo para a gente, nas análises dele, ele pensando com ele mesmo. E é na frase seguinte: o socorro à mente desequilibrada faz com que seja estudado o cérebro do encarnado e o cérebro do desencarnado. Socorro à mente desequilibrada. Gente, a mente é um negócio assim muito interessante, porque eu sempre brinco com algumas pessoas e falo, nossa mente é viva. Eu já usei essa frase várias vezes. Nossa mente é viva porque, às vezes, a gente não está pensando em absolutamente nada. E, de repente, vem um pensamento. Surge um pensamento que faz com que nós nos desequilibremos por alguma forma, por alguma razão. E depois a gente fica pensando, por que eu pensei nisso? E lá no Livro dos Espíritos, né? Rodrigo está aí abrindo o Livro dos Espíritos aí toda semana, né, Rodrigo? Toda semana. E lá tem uma pergunta que não me fala qual o número. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Que fala lá que os espíritos nos influenciam muito mais, nossos pensamentos, muito mais do que nós possamos imaginar. Não quer dizer que, quer dizer que então que eu não penso. Não, você pensa também. Você pensa, raciocina, faz tudo isso. Agora, existe sim, o que está colocando lá no Livro dos Espíritos? Existe uma influência espiritual, né? Através desses espíritos com a nossa casa mental, através desses espíritos com o nosso pensamento. Eles podem sim nos influenciar a tal ponto que nós vamos pensar coisas que não são nós que estamos pensando. São eles que pensam e eles transmitem o pensamento deles para a gente. E a gente materializa esse pensamento. A gente verbaliza esse pensamento. A gente coloca esse pensamento em prática, né? Por aí. Alguém levantou a mão. Foi a Carla. Diga, Carla. Carla, eu queria fazer uma pergunta referente a isso. Fala-se muito, né? Porque eu não, também, como o senhor, eu esqueço, às vezes, o nome dos livros, tenho uma dificuldade com isso, mas consigo falar o conteúdo. Eu troco um pouco as coisas. Então, fala-se muito, né, na literatura espírita que os pensamentos no universo, vou colocar no planeta Terra, tá? Influenciam, de uma certa forma, os nossos pensamentos. Aí eu fiquei divagando sobre isso, confesso.
Aí eu fiquei pensando, como será isso? Todos Será nós. que eu estou numa situação que, vamos supor, estou assim, muito triste, aí eu vou lá e cato um pensamento desse ruim no meio de tudo? Ou será um espírito que já aproveita disso e vem e traz esse pensamento que está imerso aí no meio de todo mundo para mim? Eu fiquei com essa dúvida, né? Essa minha divagação, aproveitando para esclarecer agora. Não, claro, com certeza. O que acontece? Eu vou tentar responder a sua pergunta, né? Todos nós entramos em sintonia com um certo agrupamento de espíritos, digamos assim. Se eu tiver com uma sintonia mais elevada, naturalmente eu vou entrar em sintonia com espíritos mais enobrecidos, mais esclarecidos, que possam me ajudar, etc. e tal. Agora, como você falou da tristeza, como se eu tiver com uma sintonia mais baixa, eu vou entrar em sintonia com outro tipo de grupos de espíritos que vibram nessa mesma densidade, nessa mesma frequência. Então, eu acabo me alimentando mais ainda de pensamentos de ordem mais baixa. Tristeza, melancolia, por aí vai. Tá? Quer dizer, então, que podem ter pensamentos que são meus e eu posso receber também influências. São duas entradas, tá? São os meus pensamentos, que são meus, ninguém tasca, são meus, ponto, acabou. E são também o quê? Influências espirituais. Elas existem. Então, Não estou falando de obsessão, cuidado. sim, obsessão é uma coisa, influência espiritual é outra. Então, tá? são trazidas por espíritos desencarnados. Não tem nada a ver de encarnado. Desencarnados. Não, desencarnados. Desencarnados. Tá? Desencarnados. Pode ter sido encarnado se algum encarnado falar alguma coisa para você e você interiorizar isso. E você não, você não fazer esse trabalho de reflexão, esse trabalho de ser justamente mais um filtro do que uma esponja. Né? É difícil, não é fácil não, tá? Porque nós temos essa tendência de absorvermos tudo. Hoje em dia, principalmente, a gente liga a TV, absorve tudo da TV. A gente lê qualquer matéria, absorve tudo. E a gente não para pensar, isso faz sentido? Para mim, eu preciso ouvir isso, eu preciso ler isso, eu preciso assistir o que está sendo apresentado na TV. Liga a Record, Cidade Alerta, 18 horas. Sai sangue da TV. Eu preciso assistir, eu preciso absorver isso que está, né? Então, são, claro, alguns exemplos, lógico, mas para a gente trabalhar isso que André Luiz pede, para que a gente possa filtrar mais as coisas, o que a gente pensa, o que a gente ouve, o que a gente vê, para que a nossa mente seja uma mente o quê? Sadia. Buscar essa mente sadia. Porque nós, muitas das vezes, fala-se muito isso, inclusive na área médica hoje em dia. Cuide da sua saúde, ponto. Mas não é só a saúde física que está em jogo. Nós precisamos cuidar, claro, da saúde física, né? Que é tudo aquilo que a gente já sabe, fazer dieta, atividade física, blá, 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 que a gente nunca faz, mas que precisamos fazer. E também o quê? Da saúde mental. E hoje em dia, com internet e tal, isso prejudica muito, às vezes, ou quase sempre, né? Não sei se eu consegui te responder, tá? Sim, tem até uma frase oriental, né, que eles falam que mente sã, corpo são. Não, é do Oriente isso, né? Sim. Faz todo sentido. Sim, com certeza. Obrigado. Nada. Vamos lá. Alguém mais levantou a mãozinha aí, Marco? Brenda. Brenda, diga, Brenda. Oi, Ricardo. Eu estava escutando aí a colega e também escutei o que você falou, mas também tem a questão da afinidade, você não acha, não? Quando eu falei em sintonia, também tem a ver com afinidade, né? Porque se você se sintoniza, né, você já tem aquela propensão, né? Você alimenta, né, a sua mental, né, a sua cabeça de determinada frequência, né? Aquilo ali vai atraindo não só de desencarnados, como encarnados também. E por afinidade se aproximam, né? De você. Qual a nossa solução? Vamos orar mais, né? Fazer o evangelho no lar é importante, quem não faz, é bom começar a fazer.
estar mais em prece, colocar em prática o orar e vigiar. É isso. As ferramentas estão às nossas mãos. Às vezes nós não temos ainda aquela iniciativa de botar a ferramenta em prática, né? A gente sabe, é bonito, orar e vigiar. A frase é linda, é bonita, mas a gente coloca isso em prática, né? A oração, a gente não precisa ficar o tempo todo em oração, em prece, 24 horas. Mas, alguns de manhã, de noite, e pensamentos elevados durante o dia, e a gente recebe uma crítica, recebe uma fofoca, às vezes essa fofoca, essa crítica nem chega, né, perto da gente, porque nós estamos com uma vibração elevada, temos nosso protetor espiritual conosco, isso não nos atinge, né? Isso não faz com que entre na nossa mente e nos deixe o quê? Cabisbaixo, tristinho. Não vale a pena. A gente pode até ouvir, mas não. Não leva para o coração, deixa fora. Aqui você não entra. O pensamento tem que ser esse, né? Que não é fácil, porque nem sempre nós estamos assim. Então, isso aí é um hábito, é um exercício. É vigilância, como diz Emmanuel, vigilância. Até aí, tudo bem, gente? Ok? Brenda? Tudo bem, Ricardo, perfeito. Aí, quer dizer, esses itens A, B, C e D aqui são longas e longas páginas que André Luiz discorre sobre o assunto. Eu tentei resumir aqui. O enfermo que o assistente deveria socorrer. Aí eles estão analisando o enfermo, o encarnado, né, que está em uma condição péssima. Aí André Luiz é levado junto a Calderaro através desse enfermo, para estudar esse enfermo. Aí a Calderaro apresenta a André Luiz as características desse enfermo. O enfermo que o assistente deveria socorrer. Ele está abatido e pálido, unido à deplorável entidade do plano desencarnado, pareciam jungidos, ou seja, unidos, unificados, né, um ao outro, tal abundância de fios tenuíssimos que mutuamente se entrelaçavam, prisioneiros de uma rede fluídica. Pensamentos de um deles, com certeza, viveriam no cérebro do outro. Ou seja, esse irmão, ele estava com uma vibração extremamente baixa e ele estava unido, junto, muito próximo a uma entidade desencarnada, a tal ponto que essa influenciação espiritual já estava se tornando um processo obsessivo, e temos vários tipos de obsessão, e uma delas, a pior delas, é a subjugação, e a tal ponto de um influenciar o outro, né? Pensamento de um vivendo no cérebro do outro e vice-versa. Então, o cenário que está sendo apresentado para a gente é esse, né? Que o Calderaro apresenta, leva André Luiz com ele para justamente assistir esse irmão. Aí está aqui mais ou menos uma imagem, né, das duas mentes. E aqui, não sou médico, não sou psicólogo, mas a gente tenta estudar e tentar entender um pouco como tudo isso acontece, né? Temos aqui a imagem de um cérebro, onde tem as divisões dele. E me lembrei muito da aula de ciências, lá da tia, uma das tias lá atrás, né? Faz tempo. Aí tem aqui o lobo frontal, lobo temporal, vamos falar muito sobre esses caras aqui. Lobo parietal, quer dizer, as divisões, né? Até que chegar no cerebelo e na medula, ou seja, tem as partes superiores do cérebro, superiores e frontais do cérebro, né? Até chegar na área da medula e na área aqui do cerebelo. Aí, por que tem essa imagem aqui? Porque aí tem uma consideração aqui de André Luiz que fala o seguinte: nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Quer dizer, observando o encarnado, esse encarnado, ele viu uma luz muito intensa nessa área aqui do cérebro, né? Na parte vermelha, na parte azul e na parte amarela. É uma luz muito intensa, a ponto que, na medida que vai se aproximando da medula, essa luminosidade ela vai se enfraquecendo.
do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais, que aqui para baixo. Isso é o que, através da visão desses dois espíritos, André Luiz e Calderaro, eles passam a observar a mente, o cérebro do encarnado. E o que acontece? Para surpresa deles, fizeram a mesma coisa com o irmão desencarnado. E o que eles viram no irmão desencarnado? Quem se habilita a responder? Quem chuta? Qual é a característica que eles viram? A mesma. A mesma coisa. Nessa parte amarela, vermelha e azul, uma luminosidade muito intensa e vai diminuindo até chegar na medula. Lembrando, gente, tem certos assuntos na doutrina espírita que são assuntos mais científicos, mais complexos. Esse que a gente está estudando aqui é um deles, né? E é importante a gente estudar, nós que somos estudiosos da doutrina, estudarmos muito sobre o perispírito, o que é o perispírito, a sua constituição, né? Porque isso vai servir muito de base para estudos futuros a respeito de mediunidade, a respeito da própria visualização desse corpo do desencarnado, que o desencarnado, o pessoal pensa, não tem corpo, que de fato, não tem um corpo físico, mas existe um corpo que é uma matéria mais sutil, uma matéria mais quintessenciada. Nós não vemos no nosso olho, nossa limitação física, mas ele existe, né? E esse corpo do desencarnado, ele é muito o quê? Semelhante ao corpo do encarnado, inclusive nos órgãos que são constituídos, nos órgãos sutis, nos órgãos quintessenciados que formam esse corpo do desencarnado, né? As divisões luminosas nos dois cérebros eram análogas, né? Mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor e nenhuma luz na medula espinhal. Os dois eram, quer dizer, a união deles era tanta, claro que eles não estavam unidos pelo cérebro, eles estavam unidos do quê? Pela vibração. Eles possuíam uma história, que a gente vai ver daqui a pouco, eles possuíam uma história que justifica isso, através do livre-arbítrio deles, da escolha que eles fizeram em algum momento da vida. E isso se perdurou, né? Eu vou deixar vocês na curiosidade para saber qual é a história, mas a gente vai ver hoje ainda. Até meia-noite eu garanto que a gente vai ver. Não, gente, antes disso. Tá? Eles possuíam uma ligação. Eles possuíam uma ligação muito forte. E, claro, a gente já sabe que um desencarnou. Né? Dos dois, um desencarnou. E possuía o quê? Essa ligação fluídica. Ele usa até um termo aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, rede fluídica, prisioneiros de uma rede fluídica. Né? E serve para a gente pensar também, será que nós temos prisioneiros da nossa rede fluídica? O que a gente anda pensando? O que a gente anda fazendo? É um papo você com você mesmo, né? Que pensamentos estão circulando na minha mente? Que vícios morais estão habitando o meu ser, né? Então, são questionamentos que a gente pode fazer. E a gente pode identificar, opa, será que esses pensamentos são de fato, são meus? Ou podem ser algum tipo de influência que pode caracterizar isso que o André Luiz está apresentando aqui como uma rede fluídica. E a rede fluídica, vejam bem, não só para o mal não, tá? Pode ser para o bem também. Né? Mas, como estamos aqui encarnados ainda nesse planeta de expiação e de provas, então temos uma tendência forte de ser ainda para as questões maléficas. Mas esperamos que não, mas tem uma tendência. Então, a gente consegue o que? Visualizar melhor, né? Identificar melhor o que está acontecendo com a gente. Alguém levantou a mão. A Carla. Fala, Carlinha. Eu de novo. Então, se devagarmos, né, nessa rede fluídica, pensando assim, ser o inconsciente, todos nós temos alguma coisa.
Todos nós temos alguma coisa. Seja em menor escala ou em maior escala, nós podemos ter, né? Porque tudo é questão de sintonia, tudo é questão de afinidade, não tem jeito, entendeu? E só que existem casos mais graves, como esse que André Luiz está colocando aqui, um caso extremamente grave, entendeu? Muito grave até, por sinal. Entendeu? Que é um fenômeno, retrata-se como um fenômeno realmente de uma obsessão com nível extremo. Ele apresenta, né? E ele chama, André Luiz, vem cá, Calderaro, vamos lá, vamos lá ver, vamos observar o caso. E ele está apresentando o caso. Ele enxergou a mente do encarnado, né, que através dos olhos deles consegue enxergar isso com uma facilidade que nós não temos, entrar dentro da mente. É engraçado que esse negócio de entrar na mente, entrar no cérebro, ver o cérebro, eu lembrei muito agora da palestra do Dr. Paulo César Frutuoso, que um dos livros dele, ele conta uma experiência de uma médica médium, né, que ela, quando estava fazendo o tratamento, as cirurgias, etc. e tal, ela conseguia enxergar, né, a célula, o órgão, né, sem usar equipamento, sem nada. Ele cita isso. Não lembro o livro dele, se é Alienígenas ou Médios, enfim. Mas, assim, ele conta essa experiência, inclusive, nas palestras dele, pelo tipo de mediunidade que ela possuía. E ela pediu para não ser identificada. Eu lembro até dessa passagem dele. Ele pediu. Ela, inclusive, solicitou, permitiu que eu relatasse isso no livro, mas permitiu também que não fosse identificada para preservar a imagem dela. Achei bem bacana isso. Mas ele cita isso, que é justamente o que André Luiz faz. Ele observa, né, o cérebro do encarnado, observa o cérebro do desencarnado. E o desencarnado não conseguia enxergá-los. Por quê? Pela diferença o quê? Vibracional. Né? Não conseguia enxergar nem o André, nem Calderaro. Aqui. Casa mental, os andares da casa mental. Todos estão vendo esse castelinho aí? Vamos lá, vamos começar de baixo para cima, tá? Olha só, subconsciente. Temos aqui o que subconsciente retrata tudo que nós fizemos no passado. Depois, o consciente, tudo que nós realizamos no nosso momento atual, no presente, tudo que nós temos consciência, propriamente dito, nossos pensamentos, nossas ações, as nossas escolhas. E tem ainda um outro nível, chamado superconsciente, que é o futuro, né? São as ações futuras. Aí vamos para a segunda coluna aqui. Subconsciente, que são nossas ações relacionadas ao passado. Que passado é esse, Ricardo? É o passado de encarnações pretéritas. Afinal de contas, nós somos espíritos, e somos espíritos o quê? Imortais. Ou seja, nós já existimos já um certo tempo, já estamos meio velhinho, né? No momento atual, estamos encarnados, como Ricardo, Rodrigo, Marcos, Simone, mas esse espírito ele já vem de uma caminhada, né? E tudo que nós fizemos, pensamos e fizemos, estão armazenados numa área chamada subconsciente, residência de nossos impulsos automáticos, né? Lembra aquele termo que tem lá no Evangelho, segundo o Espiritismo? Precisamos avaliar as nossas tendências instintivas. Então, essas tendências instintivas nossas, que são os nossos impulsos automáticos, que vêm lá de trás. Está onde? Está aqui, ó, residência de nossos impulsos automáticos. Que traduz como um simbolismo, né, o sumário vivo dos serviços realizados, hábito e automatismo. Às vezes nós temos muitos automatismos, muitos hábitos que a gente, em frações de segundo, a gente pensa, coloca em prática, reage de uma forma que vem o quê? Tudo que está armazenado, está lá armazenado no nosso subconsciente. Nós não temos acesso ao subconsciente. Mas todas essas informações, essa gama de informações, ela fica armazenada onde? No subconsciente. E o consciente? Tudo que eu faço, que eu tenho consciência. São os meus pensamentos, que eu tenho escolhas, né? Eu escolho coisas apropriadas, eu estou
tateando de uma forma mais lúcida, mais racional, né? Onde se erguem, se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo, tenho consciência do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo. É o esforço e a vontade. Temos acesso a esse andar. E o superconsciente indica as eminências que nos cumpre atingir, nossas metas, nossos objetivos. Eu quero evoluir como espírito. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. É o ideal, é a meta superior. É tudo que eu quero alcançar. Eu quero fazer, mas para chegar a esse quero fazer, eu preciso desenvolver ações. E todas essas ações que precisam ser desenvolvidas, elas estão armazenadas o quê? No meu consciente. É o momento presente que eu preciso implantar ações, pilares, decisões, novos pensamentos, novos hábitos. Eu preciso implantar isso para que eu possa chegar numa meta. O passado está aqui armazenado, está aqui escondido. Só que nós reagimos muito dele em função de coisas que ficam lá atrás no nosso subconsciente que a gente não tem acesso. E às vezes alguém leva para a gente, nossa, você se reagiu de uma forma animal, parece um animal. Algumas pessoas até podem pensar para a gente de acordo com a sua reação. Por quê? Você é assim no momento atual? Não, você está resgatando o quê? Hábitos e automatismos do passado, na nossa memória espiritual. Eles vêm, as tendências instintivas, os nossos vícios lá do passado, eles se sobressaltam e eles se manifestam, isso, na nossa reação. Gente, deu para entender? Sim ou não? Sim? Então, André Luiz, junto com o Calderaro, ele apresenta, né, nos textos do capítulo 3, essa imagem. Não é a imagem propriamente dita, que ela não tem a imagem lá no livro, né? Mas apresenta, através do texto, o quê? Esse castelo. Que ele até simplifica. São 3 andares. Ele podia colocar, né? Mais andar, 20 andares, 50 andares. Não. 3 andares. Subconsciente, consciente, superconsciente. E a nossa mente, ela trabalha em função disso. E a nossa saúde mental está justamente aonde? De nós brecarmos o subconsciente, não deixar que esses instintos, esses automatismos do passado se sobressaiam e eu, através desses hábitos automatismos, eu acabar trazendo isso para o presente e tomar decisões equivocadas na minha vida. E eu preciso também o quê? Colocar em prática coisas edificantes, propostas edificantes de vida, através de pensamentos, sentimentos e escolhas. Porque os meus pensamentos e os meus sentimentos são a matéria-prima para que eu possa consolidar uma boa escolha. E essa escolha nós temos uma responsabilidade direta, que é o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio está aí, de nós tomarmos as decisões certas na vida, de nós adotarmos escolhas muito mais do que edificantes. Está aí. Para atingirmos uma meta. E essa meta é o superconsciente. É o futuro. Não sejamos ansiosos de viver no futuro. Vamos viver o presente. E o presente é justamente o quê? Nós trabalharmos o nosso consciente. Não deixar as perturbações, essas perturbações que nós temos, né? Muitas delas, quem sabe, podem ser que muitas estejam no momento presente, nessa faixa do meio aqui. Mas pode ser que seja no passado? Pode. Pode. Quem sabe? A gente não sabe, né? Então, por isso que fala-se muito em autoconhecimento ou autodescobrimento, como diz Joana, né, de nós justamente nos avaliarmos mais, nos observarmos mais, porque através da nossa observação, da nossa análise, nós vamos não ter acesso direto à zona do subconsciente, mas a gente pode perceber o que tem lá. Quais são as tendências instintivas que existem lá? E não é coisa boa, então eu vou ter que tomar cuidado quando vier algum pensamento, algum sentimento, alguma ação relacionada a essa minha tendência instintiva.
vamos tomar cuidado, sinal amarelo. Agora, o meu consciente, eu tenho acesso direto, eu sou responsável diretamente pelas minhas escolhas. Inclusive o resultado delas, que pode influenciar o quê? Lá no meu futuro, lá no meu superconsciente. Dúvidas? Vou até beber uma água quando vocês pensam. Ok, gente? Perfeito, Ricardo. E aqui tem outra imagem, né? Que tem aqui o nível 1, é o sistema nervoso subconsciente, que são os instintos, vivendo aqui, ó, no passado, vem para, inclusive, para ratificar, para lembrar o que estava no slide anterior, né? Tem o nível 2, que é o córtex motor, que é o consciência, são as conquistas atuais, é o meu esforço, é a minha vontade, ligado ao presente, e os lobos frontais, o superconsciente, o ideal é a meta superior, o futuro. Olha só o que está escrito aqui, os meus lobos frontais. Então, o que é o lobo frontal? Essa parte da frente, o centro do meu cérebro, os laterais do meu cérebro, são os lobos frontais. E tem uma glândula que existe justamente na interseção vertical, horizontal aqui. Desse ponto de interseção tem uma glândula muito importante, que é a pineal. Guarda essa informação. O André Luiz está falando aqui nesse momento, não. Mas ela vai, em algum momento, nós vamos precisar dessa informação. É a glândula pineal. É a glândula da mediunidade. E está justamente localizada aqui. Que tem justamente na área do superconsciente. Olha só que bacana, né? E você pensa, caramba, o cérebro encarnado ele já é complexo e traz essas informações todas. E do desencarnado também, porque o cérebro do encarnado e do desencarnado é mais ou menos imagem espelho um do outro, né? Um do outro, imagem espelho. Fisiologia e psicologia. Deixa eu ver que horas são. Tá. Vamos correr. Cara, tempo na casa espírita, seja presencial ou virtual, parece que é outro fuso horário. Corre muito, tem que dar uma trava nesse relógio aí. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Lembra daquele livro que eu falei inicialmente, do Dr. Sérgio Lopes, entre outros? Cérebro que é triuno, né? Então, são 3 regiões distintas do cérebro, como um castelo de 3 andares, que a gente já mostrou o castelo aqui. Indaga se a mente desencarnada pode adoecer? Que pergunta! Cuidas que a maldade não seja moléstia da alma? Que o ódio não constitua morbo terrível? Supões que não haja, olha só a palavra que está sendo usada, vermes mentais da tristeza e da inconformação? Né? Vermes mentais, eu achei esse termo bem interessante que é considerado aqui por Calderaro. Embora tenhamos a felicidade de agir em um corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza dos nossos pensamentos e aspirações. Olha só o corpo sutil que nós falamos inicialmente. Esse corpo espiritual, corpo mais sutil e mais leve, né? E esses vermes mentais são justamente nossos vícios morais, né, gente? O ódio, a inveja, o egoísmo, a vaidade, tudo isso são caracterizados na nossa mente como vermes mentais, ou seja, não tem utilidade nenhuma. A gente precisa avaliar isso. Peraí, tá. O gênero de vida de cada um no invólucro carnal determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso. Olha só. Então, você quer saber qual será seu corpo após o desencarne? Né? Qual será seu corpo espiritual após o desencarne? Uns falam, eu quero ter barriga de tanquinho, vou me apresentar com uma barriga de tanquinho, né, mais esbelto, mais bonito, com mais cabelo. Não. Gente, não é isso. É o corpo que é espiritual, vibracional, né? Então, depende muito dos gêneros de vida que estamos levando. Qual o seu gênero de vida? Para pensarmos, tá? Para pensarmos. Capítulo 4. Talvez eu passe só um pouquinho, tá, pessoal?
Sem problema, cara. Mas, Marco, você pode me dar cartão vermelho a hora que você quiser. Não, fica à vontade aí. Tá? Vamos nós. Eu não vou falar o nome da casa espírita, mas certa vez eu fui numa casa espírita, me deram um cartão amarelo, me deram um vermelho e depois apresentaram um terceiro cartão. Seu microfone vai ser desligado. Eu tive que parar, né? Mas pode me dar o cartão vermelho. Há 20 anos, este amigo pôs fim... Olha só a história dos dois, né? Desse amigo encarnado com o desencarnado. Há 20 anos, este amigo pôs fim ao corpo físico do seu atual verdugo. Iniciei o serviço de assistência a ele há 3 dias. Trabalhavam juntos numa grande cidade. O homicida desempenhava funções de empregado da vítima. Desde a infância e atingida a maioridade, exigiu do chefe que passara a tutor o pagamento de vários anos de serviço, sendo negado. Negou, ele ficou o quê? Com a vibração mais baixa, alimentando sentimentos de ódio, de vingança e até gerar o assassinato. Foi isso que aconteceu, né? A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico. Ou seja, esse irmão desencarnado, né, com o tempo, ele queria o quê? Se vingar. Se vingar do encarnado que matou ele. Não, então ele ficou... Essa aproximação do desencarnado com o encarnado fez com que ele ficasse o quê? Melancólico, triste, deprimido. Mas, Ricardo, quer dizer, então, que todo mundo que é triste, melancólico, deprimido, tem um desencarnado do lado? Não, não é isso que eu estou falando. Né? Nesse caso, especificamente, sim, tá? Porque houve um assassinato, né? E a vítima desencarnada se aproximou do encarnado a tal ponto de ficar o quê? Prejudicando ele mentalmente, né? Então, mentalmente, ele ficou o quê? Muito ruim, né? Triste, melancólico, deprimido, a tal ponto do desencarnado influenciar no pensamento dele, né? A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, perturbar-lhe a memória, né, na zona central, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico. Deitava-se extenuado pela fadiga do corpo, olha só, extenuado pela fadiga do corpo, levantando-se cansado e abatido depois de duelar com o perseguidor invisível nas horas de sono. Quer dizer, durante o sono do encarnado, o desdobramento dele, eles ficavam brigando, duelando. E ele já acordava o quê? Cansado. E passava o dia inteiro o quê? Cabisbaixo, né? Perturbação espiritual. Como está escrito aqui, ó, desequilíbrio da organização perispirítica. Quer dizer, a organização perispirítica do encarnado estava completamente o quê? Desajustada. Completamente desajustado. O corpo espiritual dele estava desajustado. Então, gera o quê? Um desequilíbrio. Solução para isso, né? Se ele for da religião, seja buscar qual a sua religião? Ah, sou católico, sou espírita, sou evangélico. Ok, vá, procure a religião. Ah, não tenho nenhuma religião. Procure uma que te agrade. Explique o que está acontecendo. E vai começar, se for espírita, vai ter o tratamento espiritual, né? Várias sessões de tratamento, né? Inclusive, vai deixar o nome dele para as reuniões mediúnicas, que tem algumas casas que possuem reuniões mediúnicas de desobsessão. E esse irmão vai ser conduzido a essa reunião mediúnica para justamente o quê? Se desapegar do encarnado, porque o encarnado precisa dar continuidade ao seu caminho evolutivo e o desencarnado, por sua vez, também precisa dar continuidade ao seu caminho evolutivo. Só que um está grudado no outro. E não pode isso acontecer. É inadmissível que isso aconteça. Então, por isso que é importante a gente estudar, né? Porque a gente não sabe que trabalhos nos esperam no futuro. É importante para a gente entender isso, né? Então,
precisamos o quê? Fazer com que isso aconteça, ou seja, o encarnado ele dê continuidade à sua vida levando de uma forma normal, e o desencarnado no plano espiritual também, que ele possa dar continuidade. Só que para isso acontecer, é necessário o quê? Um tratamento. Se for no espiritismo, é isso que eu falei. Tratamento espiritual, várias sessões de tratamento espiritual, botar um nomezinho na reunião mediúnica para desobsessão, e tantas vezes quanto forem necessárias. O nome vai ser da primeira vez. Vai ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, N vezes, anos após anos, para que isso possa o quê? Um buscar o perdão do outro. Esse é o objetivo. Um tem que buscar o perdão do outro. Um tem que buscar o amor do outro. Né? Alguém levantou a mão aí. Carla? Sou eu de novo. Dúvida. Vamos lá, Carla. Com duas dúvidas, tá? Vou fazer duas perguntas, para ser bem rápida. Não, tranquilo. Quando ele fala em fixar na região intermediária, seria o consciente, e da esfera superior do organismo perispíritico seria o córtex frontal. Essa é a primeira pergunta. Sim. A segunda pergunta, há casos em que, vou colocar como obsessor, tá? Para poder ser mais rápido. O obsessor ele pode tomar completamente o cérebro do obsediado? Pronto, essa é a segunda pergunta. Eu não vou perguntar mais, prometo. Não. Tem que perguntar. Gente, a gente está aqui no espaço aberto, tem que perguntar sim, não tem problema não. Algumas pessoas eu sei que não estão perguntando, mas estão escrevendo. Mas eu não estou acesso aqui direto. Depois eu vou ver como é que eu descubro para ler o que vocês estão escrevendo. Então, o que acontece? Em relação à primeira pergunta, é isso que você entendeu, está certinho. Em relação à segunda pergunta, essa parte do obsessor tomar diretamente o cérebro do encarnado, isso pode acontecer, que é a subjugação. É o que está acontecendo aqui, esse é um exemplo disso. O desencarnado tomou praticamente o quê? O encarnado. O pensamento, a zona de pensar, a memória, né, toda a região da memória de pensar e tal, o desencarnado que praticamente se apoderou. Né? Tanto é que se apoderou a tal ponto de deixá-lo, o encarnado no caso, não ter mais ação em relação ao corpo. Ficou o quê? Cabisbaixo, né? De repente deitado, cansado. Então ele ficou nessa situação. Então, para solucionar isso, é o que eu falei inicialmente, do como que, por exemplo, uma casa espírita deve conduzir o caso. Né? Esse caso especificamente. Tem solução? Tem. Com certeza tem, e muitos casos semelhantes a esse eu já vi com solução já, né, feita. E o encarnado tocou a vida de encarnado, e o desencarnado tocou a vida de desencarnado, porque um buscou o perdão do outro. O objetivo maior é esse. Por isso que fala-se tanto, no Evangelho fala sobre isso, nas próprias obras de André Luiz, de uma forma geral, falam sobre isso, de nós resolvermos as nossas desavenças aqui e agora. Buscarmos sempre o perdão, buscarmos sempre o amor do outro. Né? No início aqui dos lives, nós falamos que nós devemos auxiliar o outro, enxergando no outro, muitas das vezes, como um ser enfermo. Né? Todos nós somos enfermos, na verdade, uns mais, outros menos. Acho que nós possamos ser sempre mais acolhedores em relação ao outro, estendermos mais a mão para o outro. Às vezes a gente esquece disso, a gente quer ver só o nosso eu, né? E aí surge o egoísmo, da gente estar vinculado ao nosso eu. E a gente tem que largar um pouco isso, né? Esquecer um pouco essa questão que, na verdade, nós precisamos sempre um do outro. Precisamos sempre, isso fica mais fácil, mais leve, da gente não gerar esse sentimento de ódio, de vingança, que isso só nos faz mal. Gera, inclusive, doenças, né? A gente alimentar esses sentimentos ruins, isso gera... Eu fiz um trabalho, certa vez, quando eu trabalhava, lá na casa de Frei Fabiano, né? E lá tinha um trabalho chamado cirurgia espiritual, e no final, o médico espiritual falava isso: evite raiva, evite rancor, mágoa, ressentimento, porque são o quê? Sentimentos que geram doenças no corpo perispirítico, que são refletidas aonde? Adivinha aonde? No corpo físico. E às vezes você está passando por uma doença grave, não sabe por quê. Não, tem um porquê, tem uma explicação. Não é o porquê você está passando por isso, é para que você está passando por isso. Né? O pensamento tem que ser esse.
Foi, Carla? Sim, foi. Obrigado. Vamos lá. O cérebro perispiritual é o órgão do ser humano adheso à duplicata física, da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento. Ou seja, não são todos os órgãos, isso que o André está colocando aqui, não são todos os órgãos que estão assim diretamente ligados ao nosso corpo físico. Tem aquele espelhamento, digamos assim, a duplicata, né? Não falo também quais, né? Mas, com certeza, o cérebro é um deles, como está aqui claro, o coração também é um deles, está aqui claro, né? O cérebro real é aparelho dos mais complexos em que o nosso eu reflete a vida. Através dele, sentimos os fenômenos exteriores, sendo a nossa capacidade receptiva. A mente é a orientadora desse universo microscópico, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. A palestra que eu postei no grupo já há um tempinho, do Eduardo Henrique, né, acho que é cuidando da casa mental, alguma coisa assim. Cara, aquela palestra explica muito essa questão da mente, né, de nós fazermos a faxina daqueles pensamentos ruins, nós cultivarmos bons pensamentos, que aí tem, sabe, a gente tem que mudar, às vezes, nós precisamos reiniciar o nosso sistema, aquele Ctrl-Alt-Del que a gente dá no computador, nós precisamos fazer isso na nossa mente. Porque às vezes a gente pensa, tem uma tendência de pensar, não vou fazer isso porque isso vai dar errado. Cara, você nem tentou. Você precisa tentar para saber se vai dar certo ou errado. E outra coisa, por que você acha que vai dar errado? Por que você não pensa assim, não, vai dar certo? Aposta que vai dar certo. E se der errado? Deu errado, é um aprendizado. Mas não precisamos partir do princípio que vai dar errado, né? Mas muitos de nós pensamos dessa forma. Eu vou fazer isso, se eu fizer isso, se eu tomar essa decisão, se eu fizer essa escolha, vai dar errado. Você já parte do princípio aí, vai dar errado. Tem que pensar o contrário. O pensamento é o oposto. Vai dar certo. Com a fé de Deus, com a ajuda dos amigos espirituais, vai dar certo. Esse que tem um pensamento otimista e não pessimista. Então, observe, estou trocando o pessimismo pelo otimismo, né? Eu estou trocando, muitas das vezes, a negatividade, de uma forma geral, pela positividade. Isso é um exercício. É um exercício que nós precisamos o quê? Implantar, né? Para termos uma mente mais sadia. Quem foi que levantou a mãozinha? Mariane. Fui eu. É um comentário até bem bobo, tá, Ricardo? Mas dentro não disso... existe comentário bobo. Estava exemplificando. Um exercício que é muito importante a gente fazer, justamente para doutrinar a mente, né? Porque aquilo que a gente repete 1000 vezes se torna uma realidade. Então, assim, você pode tentar fazer alguma coisa e até não conseguir, mas se você vai falar para você mesmo que você não vai conseguir, aí é certeza, porque aí você não vai conseguir mesmo. Então, assim, acho que um exercício que pelo menos eu tento praticar muito, assim, todas as vezes que eu penso eu não consigo alguma coisa, eu substituo por eu vou tentar. É bobo, é simples, mas assim, ao invés da gente já ir para já começar uma situação falando que não consegue, se a gente substitui por uma tentativa não tem 100% de chance de ser bem sucedida, mas você minimamente diz para você mesmo que, quem sabe, se você fizer o esforço necessário, você pode alcançar aquilo. Então, acho que é um exercício simples, mas é algo que é como se você desse às suas células uma razão para lutar em prol daquele objetivo que você está querendo, sabe? Sim, exatamente. Tem uma dinâmica, o Alexandre Bullion já comentou sobre essa dinâmica, que é como se você pegasse, sei lá, uma folha de papel em branco, né? Estou pensando dessa forma, mas aí que você, ao constatar um pensamento diferente, de negatividade, você pega uma folha azul e joga em cima da branca. Ou seja, você neutraliza aquele pensamento anterior. E você passa a pensar de uma outra forma. É um exercício. É uma dinâmica, acho que, se não me engano, foi do Alexandre Brunet. Ele comentou o assunto numa palestra, mas foi de uma médica, na verdade, que agora estou tentando lembrar o nome da médica, só que não está vindo na cabeça, não. Então, é esse exercício, entendeu? Vai dar errado. Não, cara, vamos pensar da seguinte forma, vai dar certo.
Ah, se eu falar tal coisa, eu posso magoar fulano, então é melhor. E se fulano estiver magoado, como que eu vou reagir? A gente pensa assim. Não, vamos falar de coração aberto, de peito aberto. Chamar para uma conversa fraterna. Vamos ter conversas mais fraternas. Não uma simples conversa. Vamos sempre conversar com o outro de uma forma fraterna. Observe que as coisas vão ficando mais leves. Nós colocamos um peso muito grande em muitas coisas. E precisamos tirar esse peso e colocar, viver, pensar, conversar de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Né? Isso tem a ver com a nossa mente, gente. Com o trabalho que nós devemos fazer. Né? Desse século, tem muita... Isso já foi diagnosticado, já é um dado oficial, que ansiedade e depressão são os dois pilares aí do século XXI, né? E por que será que chegou a esse ponto, né? A depressão já foi do século passado, permaneceu, e agora a ansiedade também está tomando conta. Então, isso tudo é para a gente pensar, será que a gente precisa continuar assim? Né? Ou não? Né? A nossa mente age no organismo perispirítico com poderes muito mais extensos. Observe o termo que o Calderaro está utilizando sempre, organismo perispirítico. O que é isso, Ricardo? É o nosso perispírito, é o corpo do nosso perispírito, é o organismo perispirítico, são os órgãos que formam o perispírito. Imagina o nosso corpo físico. Agora, dupliquem ele, com uma matéria mais sutil. É o nosso organismo perispirítico. É o nosso organismo no plano espiritual. Ao desencarnar, um dia, quando a gente desencarnar, a gente vai ser representado dessa forma. Mas para ser representado dessa forma, ele vai ser alimentado com que tipo de energia? Com todos os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações. Por isso que, desde agora, muita gente, muitos amigos espirituais, martelam na mesma tecla. Mude, transformem-se. Está na hora. Eles falam isso o tempo todo para a gente. Muitas até via comunicação mediúnica. Transforme-se, mude-se. Reforma íntima. Por quê? Para você começar a pensar, agir de uma forma diferente que você está fazendo. É necessário que você pare, reformule você mesmo, largue um homem velho e construa um homem novo para que você possa o quê? Seguir na atual existência de uma outra forma, né? Pense de uma outra forma e age de uma outra forma, para um dia, quando ocorrer de fato esse momento do desencarne, você seja, na verdade, o quê? Você vá para o plano espiritual, uma região mais edificante, uma região melhor e com um corpo perispirítico mais saudável, digamos assim, uma boa energia. Né? Por isso que eles falam o tempo todo sobre isso. Nervos, zona motora, lobos frontais do corpo carnal, traduzindo, impulsividade, experiência e noções superiores da alma, constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. Né? Quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas. Né? Então, a gente precisa... E um exercício para a gente trabalhar isso, nós temos justamente contato com aquelas pessoas que podem nos fazer mal, que pensem alguma coisa sobre o nosso respeito. E a gente, ao ter contato com essas pessoas, a gente tem que exercitar justamente isso, para a gente não deixar esse desequilíbrio tomar conta. Né? Aquela pessoa cri-cri, né, que a gente conhece, todos nós conhecemos uma pessoa cri-cri na nossa vida. Não vai dizer que não, porque temos, todos nós temos. Seja um familiar, seja um colega de trabalho, e por aí vai. Então, vamos ter mais contato com essa pessoa que cri-cri. E vamos deixar ela, às vezes, tentar cutucar a gente, só que a gente não vai permitir que ela desequilibre a nós mesmos. Olha só, que interessante. Esse é o exercício. E ela vai ficar cada vez mais o quê? Nervosa, irritada, pelo fato de tentar desequilibrar e não conseguir. Mas o seu objetivo é deixar ela nervosa e desequilibrada? Não. É você não se desequilibrar com o que ela está sendo colocado, seja através de um ato, através do pensamento, através do instrumento de
caras e bocas, múltiplas feições, que ela pode, inclusive, te desequilibrar mentalmente. Então, estamos encerrando, tá? Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão um princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio é questão de tempo. Olha só que bacana, né? A mente humana ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer o contrário. Isso a gente precisa ter certeza, gente. A mente humana está em constante evolução. A gente parece que não, mas está em constante evolução. Ascende para o conhecimento superior sempre, para o futuro. Né? Mas essa frase aí de cima é muito impactante, né? Do Cristo. Né? De fato, ele sempre nos recomenda, né? O amor aos inimigos, a oração, a prece. A gente falou muito aqui no início também de orar e vigiar, né? E precisamos ter que isso é fundamental. Isso que o André Luiz está colocando aqui. O amor é fundamental, a fraternidade é fundamental, a compreensão, né? Sermos mais caridosos, sermos mais fraternos, temos mais conversas fraternais do que uma conversa que tem por objetivo acusar coisas, pensamentos negativos, pessimistas. Isso tudo não nos faz bem. Então, precisamos mudar isso, né? Isso que é a grande proposta. E a mensagem para refletir, do último slide, o gênero de vida de cada um no invólucro carnal determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso. Essa mensagem está lá de Calderaro. E a grande reflexão e aí, qual é o seu gênero de vida? Né? Foi que nós comentamos que eu tinha dúvida se era essa frase ou era outra, que eu tinha ficado em dúvida nas duas para colocar aqui. Eu escolhi essa. É para a gente pensar um pouco sobre isso. Gente, são 21 horas e 43 minutos, passei um pouquinho do tempo, mas alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Podem falar, tá, gente? Não tem problema não. Marco deixa. À vontade. Carla, Brenda, Mariane e os demais também. Nada? Tudo ok? De novo, eu peço assim para que vocês leiam. Quem não leu, dá tempo de ler, tá? Esses 2 capítulos. E quem já leu, é bom sempre ler novamente, porque, gente, eu enxuguei aqui ao máximo. Né? Trouxe a principal mensagem, a principal orientação de Calderaro, o que ele pensa sobre esses aspectos. Mas ali tem muita informação. Tem muita informação. E que nós podemos, para vocês terem uma ideia, só o capítulo 3, ele serviu de base para a elaboração de um livro pela Associação Médico Espírita do Brasil, né? Então, para vocês perceberem a dimensão do negócio. Talvez, de todos os capítulos da obra, o terceiro capítulo seja, de todos, talvez o mais importante, dos 10 capítulos. Não que os outros não sejam importantes, não é isso, mas o 3 tem um a mais, porque justamente serviu de base para a construção desse livro. Falando sobre casa mental, tem várias outras obras que falam sobre a casa mental. Precisamos falar mais sobre isso, precisamos estudar mais sobre isso, para que isso possa ficar introjetado realmente no nosso modo de pensar, ou no novo modo de pensar que nós devemos adotar em nossas vidas. Né? Bom, Marco, devolvendo para você a palavra. Obrigado, Ricardo. Foi maravilhoso aí. Acho que foi... Alguém colocou aí no chat uma aula mesmo. Muitas reflexões, muita coisa para a gente pensar e refletir, né? Vamos para a nossa prece de encerramento. Vou fazer a prece de encerramento do trabalho e também uma prece em homenagem ao nosso amigo Guaraci, que está sendo recebido pela pátria espiritual. Tá? Pedir para todo mundo se concentrar nesse momento, emanar boas energias.
Pai de infinita bondade, queridos mentores desse trabalho, amigos espirituais, que os ensinamentos trazidos hoje pelo Ricardo sobre nossos pensamentos, sobre a nossa casa mental, sobre o que precisamos praticar e buscar de mudanças desse padrão, que possamos colocar em prática esses ensinamentos, que eles não sejam esquecidos no dia a dia, que quando tivermos num momento de dificuldade, Eu acho que o Marco caiu o sinal dele, não caiu? Caiu, Simone. Mariane, você pode continuar? Posso sim. E nesse momento, a gente possa literalmente agradecer a toda a espiritualidade amiga que mais uma vez se fez presente nesse estudo. Agradecer mais uma vez ao Ricardo por tantos ensinamentos compartilhados. E em especial nessa prece de hoje, queremos pedir que a espiritualidade de luz receba nosso querido amigo Guaraci na pátria espiritual, em sua verdadeira casa. Nesse momento da transição da vida física para a vida espiritual, que ele seja acolhido com todo o amor que ele tanto doou para tantos que aqui tiveram a oportunidade de conviver com ele. Que ele possa, aos poucos, entender, se adaptar à nova condição. E como falamos hoje durante o dia, para ele o desejo não é que ele descanse em paz, mas que ele logo esteja pronto para continuar trabalhando, agora do lado espiritual, continuar fazendo esse legado de amor, de estudo e de ensinamento. E para nós que aqui ficamos, que possamos honrar todos os estudos, todas as memórias vivenciadas em conjunto, todos os ensinamentos aprendidos, e que possamos seguir estudando e dando o nosso melhor na prática dos ensinamentos de Jesus, assim como Guaraci também nos ensinou e também deixou como um legado de seu trabalho nessa vida encarnada. Que Deus o receba e ele fique em paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí, pessoal. Mês que vem, na última terça-feira do mês, estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Serão capítulos menos científicos, digamos assim. Meu livrinho ainda é esse livrinho aqui da capa antiga, ó. Mas o conteúdo é o mesmo. Quem tiver o livrinho da capa mais recente, mais nova. Poder do Amor, olha só que interessante. E Amparo Fraternal. Então, vamos falar muito sobre essa questão fraterna, do amor e do perdão e tudo mais, né? Esses 2 capítulos de hoje foram realmente capítulos mais científicos, né? Que, inclusive, lá no livro Mecanismo da Mediunidade, né, André Luiz volta com esse assunto, lá na frente, o Mecanismo da Mediunidade. Tá? Isso aí, gente. Boa noite a todos. Bom descanso, bom feriado amanhã, dia do trabalho. E vamos em frente, que o Guaraci, com certeza, quer ver todos nós trabalhando em conjunto com uma família, que é a família Gresg, e isso que ele quer ver, né? E com certeza não vai ser surpresa para mim se daqui a pouco ele estiver aqui entre a gente, orientando, guiando, trabalhando, enfim. Não será surpresa, porque com certeza ele era e é, né, muito ligado aqui conosco. Isso aí. Gente, boa noite aí para todos. E a gente possa estar junto aí no próximo mês, Boa noite, pessoal. gente. Boa Até o noite. próximo mês.